Então, ó, com o fio preso na agulha, ou você pode iniciar aqui pelas costas, ó. Você pega aqui, ó. E faz um ponto baixo. O ponto baixo ele segura melhor. Feito o ponto baixo, você vai fazer um cordão de correntinhas cruzando pro lado de cá e chegando na pontinha do macacão. Então, esse cordão vai ser necessário conforme o tamanho do seu macacão. Aqui no meu caso, eu fiz um cordão de 14 correntinhas, ó. Aí, eu cheguei aqui do outro lado e venho no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, que é prendendo as correntinhas. Esse fio aqui eu corto e já posso arrematar ele, tá? Você arremata e esconda a ponta. E da mesma forma que fizemos esse, vamos fazer de cá. Você faz um cordão de correntinhas, cruza e prende aqui na ponta. Ó, pessoal. Ah, não, gatinho, deixa a mamãe filmar, neném, deixa. Ó, eu já fiz a costura aqui, arrematei as outras pontas, só falta essa aqui pra finalizar. Agora, a gente vai fazer o bolsinho. Aí, o bolsinho, nós vamos fazer um cordão de correntinhas, eu vou fazer ele um pouquinho maior, né? Aqui na parte de baixo, mas porque eu vou fazer só até aqui, assim. A nossa coelhinha, eu fiz o bolsinho na parte mais alta, tá vendo? O bolsinho ficou mais pra cima, e eu fiz um bolsinho pequeno. Esse aqui eu vou fazer um bolsinho aqui um pouquinho mais embaixo e um pouquinho maior. Vamos ver aqui quantas correntinhas a gente vai precisar. Eu vou medindo no próprio macacão, tá? Aí, se você quiser fazer a mesma coisa, medindo no seu, que aí você pode fazer do tamanho que você preferir. Ó, ao todo, eu tenho 12 correntinhas, tá? Ó. Aí, eu vou vir na segunda e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Eu vou fazer pontos baixos para diferenciar o ponto do macacão. Ó, então, ao todo, nós estamos com 11 pontos baixos. A segunda carreira, eu subo uma corrente, viro o trabalho e vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, finalizei a segunda carreira, subo uma correntinha. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, mas eu vou pegar apenas a laçadinha aqui, ó, de cá, de fora, tá? Ó, fazendo um ponto baixo, pegando apenas a laçadinha de fora, ó. Aqui tá as duas laçadas, eu tô pegando essa aqui. Essa de cá eu vou deixar sem pegar. E nós vamos continuar com a mesma quantidade de pontos. 11 pontos baixos em cada carreira. Subo uma corrente, viro o trabalho. Nessa carreira, eu já vou pegar normal. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, pegando normal. Finalizei a carreira, subo uma corrente. Agora, eu vou iniciar a nossa quinta carreira. Ó, 1, 2, 3, 4.
A quinta carreira eu vou pegar apenas a laçadinha de fora do ponto. E volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só a laçadinha de fora. Finalizei aqui a carreira, subo uma corrente, viro o trabalho e volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, agora pegando o normal em cada ponto. Então, eu finalizei aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta carreira, né? Ao todo aqui nós fizemos. Agora, eu subo uma corrente, viro o trabalho e pegando apenas a laçadinha de fora, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Essa será a minha última carreira, tá? E ela, vamos trabalhar pegando apenas a laçadinha de fora. Que aí vai ficar esses detalhes diferentes, tá vendo? Uns riscos assim. Então, finalizei a carreira, cortei o fio do tamanho que dá pra fazer a costura. Vou puxar essa laçada aqui pra não desmanchar. E vou esconder primeiro esse ponto aqui, ó, arrematando. É só pôr o fio na agulha e esconder por baixo dos pontos. Que aí já arremata esse fio aqui do começo. Aí, aqui eu já corto esse excesso. E vou pôr essa outro fio na agulha para fazer a costura. Então, com o fio aqui na agulha, agora você vai posicionar aqui na frente, ó. Você se orienta por uma carreira, coloca aqui. E você também vai escolher se você quer essa parte aqui, ó, do finalzinho que a gente fez os últimos pontos pra cima, ou se você quer colocar ela pra baixo e deixando a parte que a gente fez as correntinhas pra cima. Tá vendo? Os detalhes. Aí você escolhe, tá? É a sua preferência a forma de fazer essa costura. Aí você só se orienta aqui quantos pontinhos vai ficar de cá, quantos fica de cá, tá? E pega um ponto lá no macacão, volta no bolso. É uma costura muito simples, tá? Vou mostrar aqui só o inicinho para você ter noção. Aí, desta forma aqui, ó, você vai fazendo em toda a volta. O que você precisa ter atenção aí é só Aqui, ó, deixei 2, aí de cá você deixa 2 também, tá vendo? 2 pontos. E aqui você pega bem retinho. Se você for fazer no meio dos pontos, trabalhe toda a costura no meio do ponto. Ou senão, você pega em cima de uma linha. Finalizou, é só arrematar. Ó, então, aqui eu finalizei a costura do bolso. Ó como ficou. Agora, vamos fazer a costura do pezinho. O pé, você lembra, não sei se você fez a coelha, nós vamos costurar igual da coelha. Vamos posicionar aqui no finalzinho e vamos costurar circulando assim. Porque se você costurar dobrado aqui, ó, ele vai ficar com o pé deitado assim. Eu quero que ele fique assim, porque na hora que ele ficar sentado, o pezinho vai ficar pra cima, tá? Então, nós vamos costurar circulando esse detalhe da perna, tá vendo? Circulando aqui no pé. Então, eu pego aqui, ó, como tá pras costas, eu pego um pontinho aqui embaixo, ó. Passo na perninha, vem um pontinho aqui do lado, fazendo com que
essa circunferência fique aberta, costurada aqui no pé, tá vendo? Também vem aqui um pontinho ao lado da perna, ó. E vamos fazendo toda a volta do trabalho. Finalizou, ó como ficou aqui da nossa coelha, ó. Tá vendo? Foi circulando o pezinho. E assim você vai fazer aqui. Aí, finalizou, é só arrematar e esconder a ponta. Ó, finalizei a costura, olha como ficou. E ele sentadinho, a patinha vai ficar pra cima, tá? Que aí, ó, ele não vai deitar de forma alguma, vai ficar de lado se você colocar. Mas ele vai ficar bem bonitinho. Agora, eu vou costurar a outra perna e já volto pra mostrar a sequência. O outro pé, aliás. Agora, nós vamos fazer a orelha. Vamos fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o círculo e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Se você for fazer de forma espiral, ao invés de fazer o ponto baixíssimo, você faz o ponto baixo e marca com o marcador para saber onde começa e termina cada carreira, tá? Dá certo também de fazer de forma espiral, é só você marcar. Aí, você nunca finaliza com um ponto baixíssimo, e sim já faz um ponto baixo, marca, que você sabe que é o primeiro ponto da carreira. A minha segunda carreira, como eu fiz um ponto baixíssimo, eu preciso subir uma correntinha e no mesmo lugar eu faço 2 pontos baixos. Essa carreira será toda de aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Então, aqui eu estou com 12 pontos, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Se você estiver fazendo de forma espiral, aqui será o seu ponto baixo. E vou vir aqui, ó, aproveitando agora, para fazer o arremate do início do trabalho. Você pega uma laçada aqui de um dos pontos, puxa essa linha do início do trabalho e faz um nozinho. Se quiser colocar a linha na agulha para facilitar para fazer o nó, não tem problema, da sua preferência. É só lembrando para fazer agora que depois não tem jeito de fazer. Agora, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou apenas repetir um ponto baixo para cada ponto de base. Vou continuar com 12 pontos baixos. Eu vou fazer algumas carreiras e já volto para te mostrar a quantidade que você vai fazer de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, eu fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, ao todo, desde o início, eu estou com 7 carreiras. A 8ª carreira, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, um ponto baixo, no próximo um aumento. Eu vou fazer essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. Ao todo, na 8ª carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha 8ª carreira, agora eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essa mesma quantidade de ponto pelas próximas carreiras. E já volto para te informar a quantidade de carreiras que você vai fazer. É só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 18 pontos em cada carreira. Ó, pessoal, eu fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto até a carreira número 21. Aqui, eu vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura e vou passar por dentro da laçada. E vou fazer a orelha
a segunda orelha seguindo o mesmo passo a passo. Que aí depois nós vamos unir aqui, ó, assim a ponta de baixo para fazer a costura na cabeça. Mas antes eu vou fazer um detalhe aqui em cima, tá? Aí eu vou te mostrar como que é esse detalhe. Eu vou pegar a lã e vou cortar uns pedaços. Deixa eu medir esse pedaço aqui, só para te informar o tamanho que você vai cortar. Vai sobrar na realidade, né? Aqui tem 24 centímetros, mas eu tô cortando maior um pouco, que aí depois eu faço, eu corto pra fazer o acabamento, pra finalizar o trabalho, tá? Eu vou cortar alguns fios desse tamanho. Essa aqui é aquela lã Primavera da Coats Correntes. Ela é muito boa para trabalhar e para desfiar, porque a minha intenção é essa: colocar na cabeça e fazer alguns detalhezinhos de desfiado, que aí fica bem interessante. Aí, ó, eu dobro a lã ao meio, pego a agulha de crochê, com o rostinho assim, ó, virado para você, você vem bem aqui no meio, você vem no meio aqui, ó, entre os olhos, umas 2 carreiras acima da sobrancelha, você passa essa agulha assim, busca essa laçada que nós dobramos e faz um nozinho, ó. Se você não tiver segurança nesse nó, depois você pode fazer mais outro nó amarrando aqui, ó, se você achar que é necessário, ó, tá vendo? Então, tem 3 nó aqui nessa lã. E aqui do ladinho, no ponto do lado, ou, ó, no pontinho aqui, ou até mesmo no mesmo ponto, você coloca mais outra. No ponto ao lado. Nós vamos fazer esse detalhe aqui somente no centro da testa do nosso coelho. É igual eu falei pra vocês, eu fiz a coelha e o coelho ia fazer uns detalhes diferentes. Então, e esse aqui é um dos detalhes que eu quis fazer. E aqui mais um, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5 colocados, 5 pontos. Aí, eu vou descer ele assim e vou colocar aqui, ó, uns 3 aqui atrás, ó. Venho aqui e coloco uns 3 atrás. Da mesma forma que eu te mostrei o primeiro. Dá uma tensionada. Vou cortar mais um aqui, medindo por esse que já tá cortado, para facilitar. Dobra aqui ao meio. E aqui meu último detalhezinho. Se você quiser colocar mais, é a sua opção. Mas eu vou colocar só esses que a gente vai fazer a costura da orelha e vai ficar o detalhe dos cabelos, tá? Aí, agora eu vou pegar a escovinha de pet e vou desfiar. Você viu que ficou grande? Eu vou desfiar e vou cortando, porque conforme você vai desfiando, ela vai soltando as pruminhas, né? Aquela pruminha da lã. Aí, depois a gente vai cortando e aparando. Ó, pessoal, eu já passei a escovinha de pet, fui cortando e deixei desse tamanho. Aqui, por enquanto, eu não vou mexer mais, porque eu primeiro vou colocar a orelha, que aí depois, se precisar, eu vou cortar mais um pouco.
Aí a orelha que eu mostrei pra você, nós vamos fazer uma costura nela primeiro aqui, ó. Nós vamos dobrar ela nessa parte de baixo e vou costurá-la, fazendo uns pontinhos bem aqui na pontinha dela. Ela vai ficar desta forma. Agora, nós vamos fazer a costura na cabeça. Aí, é muito simples. É igual as outras costuras mesmo. É só pegar um pontinho na cabeça e uma na orelha. O que vai diferenciar é a forma que você vai querer costurar essa orelha. Por exemplo, se você quiser só pôr para cima, você se orienta pelo círculo mágico e costura uma. E depois, a quantidade de carreirinhas do círculo mágico, você vem de cá costurar outra. Ou você pode também colocar as orelhas assim, ó. Uma bem mais pro ladinho e a outra também, certo? Aí vai ser a sua preferência, tá? Não tem uma regra a ser seguida, você vai fazer a costura que você preferir. Ó, pessoal, eu dei a sugestão de como costurar a orelha e eu costurei desta forma, tá vendo? Coloquei centralizado aqui no círculo mágico e fiz a costura juntinha dos pés das orelhas. Ó, como ficou as costas. Certo? Aí, o cabelinho, você vai deixar na altura que você quer. Igual aqui, ele tá grande, mas você fazendo assim, ó ele fica a moitinha. Agora, se você quiser, pode cortar mais um pouquinho, mas aí é a sua opção, tá bom? Aí, o rabinho, eu usei esse aqui para fazer o rabo da coelha, porque eu queria um rabo grande. Agora, eu usei essa parte aqui. Agora, como eu quero um rabo menor, eu vou usar essa parte menor, que dá 6 centímetros apenas, tá? Então, com essa base aqui, eu pego a lã, ó, posiciono a ponta da lã aqui. Se eu comecei aqui, eu vou terminar do lado de cá também para essa parte de baixo. E aqui eu vou passar várias vezes, uma quantidade significativa de lã. Ó, passei várias vezes e cortei a ponta aqui pelo mesmo sentido que a gente iniciou. Aí, eu cortei um fio menor, que aqui é mais ou menos o tamanho da laçada aqui, e cortei um fio grande. Esse fio maior eu vou utilizar tanto para amarrar quanto para fazer a costura. Mas primeiro eu vou fazer um amarrio com esse fio menor. Eu vou passar a agulha aqui, ó, e olhando ó lá, ó, lá dentro, para ter certeza que eu peguei todos os fios. E pego uma ponta dessa lã aqui e vou passar essa ponta pro lado de cá. Aí, eu passo ela aqui pra cima, ó, e vou amarrar essa parte aqui de cima da lã. Aqui, conforme a gente for desfiando, lá na ponta a gente vai cortando, então não vai influenciar muito se você não conseguir pegar no meio certinho, tá? Aqui eu vou dar uma boa tensionada, mas toma cuidado para não estourar a lã, que a lã ela é frágil, né? Ó, fazer mais um nozinho. Aí, aqui eu já vou tirar
daqui. Tirei, e já passo essa lã aqui também, essa maior, passo ela aqui no meio, ó. E vou fazer novamente um bom amarrado aqui pra firmar bem essa lã. Mas você pode fazer do seu jeito, tem muitos vídeos ensinando como fazer, tá? Você não precisa seguir a regra, não. Eu tô mostrando a forma que eu faço, porque tem gente que tem dificuldade. Fazer mais outro nó. E agora, nós vamos cortar toda essa lã, tá? Você vai esticando assim, ó, com delicadeza. E cortando toda essa linha. Após cortar, você vem com a escovinha de pet e desfia toda essa lã. Ó, pessoal, eu fui passando a escovinha de pet, como tá ficando. Aí, esse aqui você vai reservando, que depois coloca como enchimento em outro bichinho. Aí, ó, conforme você vai penteando, ele vai ficando assim despontado. Aí, você vai cortando pra deixar bem redondinho. Aí, você vai desfiando e cortando. Até ficar no tamanho que você vê que tá agradável pra você, tá? Aí, eu vou fazendo assim, ó, desta forma. Aí, firmo sempre aqui e vou penteando. Ó, tá vendo? Ele vai despontando. Aí, você vai cortando. E penteando, tá bom? Ó, pessoal, fiz todo o processo aqui com o rabinho. Agora, eu vou colocar uma das pontas na agulha. E vamos fazer a costura aqui, ó. Vamos deixar bem certinho a parte do macacão. E vamos fazer a costura em cima do macacão. Mas lembrando de pegar, além dos pontos do macacão, pegando também os pontinhos do corpo. Ó, aí eu puxo essa linha. Puxou a linha, vou segurar aqui desta forma, só para você visualizar melhor. Eu vou passar no meio do pompom e vou passar várias vezes, pegando no corpo, dando tensionada, passando no meio do pompom. Vou no corpinho dele. Dou uma tensionada, ó, já tá até firme, mas eu vou fazer isso várias vezes, assim, passando no meio assim, e com essa outra linha eu vou passar assim, eu vou fazer tipo um sinal de mais, costurando esse rabinho, passando a lã no meio do pompom. Finalizou a costura, é só arrematar e esconder o excesso, mas aí a forma que eu escondo é o seguinte: eu faço um nozinho e puxo essa linha pra cima e desfio a ponta, entendeu? Que aí não precisa
cortar para dentro do trabalho, mas você pode fazer também da forma que você preferir esse arremate, tá bom? Mas a costura, você fazendo desta forma, pegando no corpinho, voltando no rabinho, faz várias vezes para ficar bem costurado. Ó, pessoal, finalizei a costura do rabo, ó como ficou. Fica bem firme, tá vendo? E é bom que fazendo a costura dessa forma, fazendo assim e depois assim, além de ficar firme, ele vai dar uma segurança melhor para os fios desfiados, né? Que aí a costura segura esses fios por mais tempo. Olha que bonitinho que ficou. E assim a gente termina o passo a passo, ó, os detalhes. Aí eu fiz uma cenourinha para colocar aqui no bolsinho dele. Ó como ficou, gente. No próximo vídeo eu ensino essa cenourinha para esse vídeo não ficar longo. Eu tenho dificuldade de enviar os vídeos quando fica longo, fica mais de 24 horas e às vezes ainda dá falha em enviar. Então, por isso que eu sempre coloco a playlist e os vídeos curtos, com 20, no máximo 30 minutos de vídeo, tá? Deixa seu comentário me falando se você gostou, o que você achou do passo a passo. Me informa também se você já fez a coelhinha. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.